presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então o louvarei, então me renderei totalmente a ti. Te adorarei, tua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti.
levantamos um altar de adoração para Ti, Senhor, nessa noite. Erguemos uma nuvem, um incenso de adoração a Ti, a Ti, a Ti. Tu és único, Tu és único, Senhor. Jesus, Jesus, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Só Tu és digno. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Além de Ti não há outro. Rei dos reis, és Tu, Senhor. Rei dos reis, Te adoramos. As nações se prostrarão e exaltarão Teu santo nome. Toda a terra se encherá da Tua glória e majestade, pois só Tu és Rei. Domina sobre a terra, domina sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Rei, único Senhor. Senhor, Rei dos reis, és Tu, Senhor. Rei dos reis, Te adoramos. As nações se prostrarão e exaltarão Teu santo nome. Toda a terra se encherá da Tua glória e majestade, pois só Tu és Rei. Domina sobre a terra, domina sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Rei dos reis. As nações se prostrarão e exaltarão Teu santo nome. Toda a terra se encherá da Tua glória e majestade, pois só Tu és Rei. Domina sobre a terra, domina sobre os céus, dominas para sempre. Tu és o Rei dos reis. 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 Tu és o
Te adoramos, Senhor. Porque em nenhum outro há salvação, Jesus. Nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Além do teu nome, Jesus. Além do teu nome, Jesus. Pelo teu sacrifício feito na cruz do Calvário, pela tua entrega, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do domínio do pecado, e nós seremos salvos da presença do pecado quando tu voltar, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono de honra e de glória, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Toda honra ao nosso Rei, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
Seja a honra, seja a glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos na beleza da tua santidade. Te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Milhares de milhares que pronunciam o teu nome com um coração íntegro e irrepreensível na tua presença. Glórias a ti. Pai, nós estamos na tua casa de oração. Esta casa, Senhor, é tua, ela é consagrada a ti. E nós cremos com todo o nosso coração que o teu Espírito está aqui presente, porque tu te agradas deste lugar. Tu te agradas de um lugar onde o teu nome é invocado com toda inteireza de coração. Esta casa pertence a ti, meu Senhor. E é o Senhor quem dirige todos os nossos passos. É o Senhor quem diz que palavra devemos ministrar. É neste lugar, meu Deus vivo, que tu te apresentas ao teu povo, para que possamos conhecer ao Senhor, e possamos andar na unidade da fé e no conselho do Espírito, para a honra, glória, louvor e adoração ao teu nome, no nome de Jesus. Deus é tremendo, Deus é infinito, Deus é maravilhoso. E Deus decidiu dos céus criar
um ser humano num planeta chamado Terra e criou este homem à sua imagem, à sua semelhança, e colocou neste homem as marcas das suas mãos, as marcas do seu caráter, as marcas da sua identidade. E Deus criou o homem do pó da terra. E quando Ele criou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas deste homem, e este homem se levantou como alma vivente. E quando Deus, o Pai, por meio de Jesus, a palavra, no poder do Espírito Santo, colocou as mãos na terra para moldar o homem, para formar o homem, a identidade de Deus foi transferida para este homem. A intimidade de Deus foi transferida para este homem. A unidade entre Deus foi realizada neste homem. Há uma ligação entre o céu e a terra. Há uma ligação entre as mãos de Deus e o barro da terra. Por isso, nesta noite, Deus colocou no nosso coração falar sobre como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E Deus fala com um homem chamado Jeremias, e ele escuta o Senhor, e nós vemos no capítulo 18, a partir do versículo 1 ao 6, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias tinha um chamado como profeta, e Deus fala com os seus profetas de forma sobrenatural, para que eles entendam como agir em parceria com o Espírito Santo. E nós estamos vivendo um tempo no planeta em que Deus está levantando os seus profetas, para que eles andem em harmonia com o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, no poder e autoridade do Espírito Santo. O profeta é um homem ou uma mulher que Deus unge com um propósito específico: ministrar a palavra da verdade na unção do Espírito e trazer para o povo um alinhamento, uma correção, para que este povo possa chegar à presença de Deus em santidade. E nós estamos vivendo uma época no nosso planeta em que Deus balançou todo o planeta. Todas as nações estão sentindo o abalo, que Deus permitiu que isso ocorresse, porque Deus está chamando os povos para si. E está chamando a sua igreja para Ele tocar nela. Para que Ele, como oleiro, tocar no barro, tocar na sua noiva e fazer dela uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito algum. Então, Jeremias, ele escuta o Senhor dizendo: levanta-te. E chegou a hora dos profetas saírem de suas vidas cômodas, saírem de suas vidas religiosas, saírem de seus confortos, de seus projetos humanos, saírem de tudo que é humano e se entregar ao Espírito
para andar em unidade com o Espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E ele diz a Jeremias: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E Jeremias desceu à casa do oleiro. E quando Jeremias chegou lá, ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E ali ele fazia vasos de barro. Amém? Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E essas rodas significa o mover. Tudo que tem roda se move. O oleiro é figura do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. E essas rodas falam de mover. Então, Jeremias obedeceu à ordem de Deus. E Deus vai mostrar a Jeremias como o Espírito Santo vai trabalhar com a nação de Israel. E agora Deus está nos mostrando, Deus está falando aos seus profetas de várias denominações, de várias cidades, de várias nações, como trabalhar agora com o Israel de Deus. A noiva de Jesus Cristo é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Amém? Então, nesse texto, nós vemos que o oleiro, porque quando Deus mandou Jeremias ir à casa do oleiro, Deus ia fazer Jeremias entender o significado do oleiro, quem era o oleiro, que era o próprio Deus, e ele queria que ele entendesse que ali era através de um mover do Espírito, porque essa obra não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? E é interessante que Deus fala de forma semelhante com o profeta Ezequiel, para que ele compreendesse como se mover em unidade no Espírito Santo. E no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele teve uma visão de Deus, onde estavam os 4 seres viventes. E ele viu 4 rodas brilhantes que se moviam em unidade de propósito. Deus deu essa visão a Ezequiel. Ezequiel estava com o povo judeu no cativeiro babilônico. E no capítulo 1 nos mostra que Deus dá uma visão extraordinária a Ezequiel. E no capítulo 2 está relatado o chamado de Ezequiel. Mas Deus queria que Ezequiel entendesse que ele estava sendo chamado para se mover no Espírito. Que ele estava sendo chamado para falar as palavras que o Espírito Santo ia colocar no seu espírito. As palavras que ele ia colocar na sua boca. Porque o profeta fala as palavras de Deus. Amém? Então, em Ezequiel, no capítulo 1, versículo do 19 a 21, diz assim: e andando os seres viventes, porque ele teve uma visão dos 4 seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Diga, rodas fala de mover. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, à medida que o mover acontecia pelo Espírito, os seres viventes iam sem olhar para trás, mas eles olhavam para a direção em que aquelas rodas se moviam. À medida que o mover do Espírito vai se movendo, nós vamos junto com ele. Amém? Por isso, nesses últimos dias, o Espírito Santo vai se mover extraordinariamente. E em cada culto haverá uma surpresa. Em cada ministração haverá uma surpresa, porque não sabemos como ele vai se mover. Ele vai se mover e o profeta vai se mover junto com o Espírito. Amém, queridos? Vai ser algo extraordinário. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou por meio da palavra, no mover do Espírito, e toda a obra de Deus é realizada pela triunidade de Deus. Quando você recebeu Jesus
por meio da palavra, no poder do Espírito Santo. Deus operou essa obra. E toda uma restauração, toda uma transformação que Ele faz em nós, é através da palavra no mover do Espírito. Por isso que quando Jesus veio à terra, aqueles homens que ficavam ali, esperavam que a água se movesse. E quando a água se movia, quem entrava era curado. E águas fala da palavra, e aquele mover era a palavra no mover do Espírito. Amém? Então, ele chega, Ezequiel, e ele recebe essa visão. E continua dizendo, andando eles, andavam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E essas rodas eram cheias de olhos. Amém? As rodas iam defronte dos seres viventes. À medida que ela se movia, os seres viventes se moviam. E quando as rodas baixavam a terra, os seres viventes vinham para a terra. Depois as rodas se elevavam e eles se elevavam também. Nós dependemos do Espírito Santo. A obra de Deus só é realizada quando ela é movida pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Amém? Jesus, cheio do Espírito, fazia toda a obra. Então, vejamos que a palavra rodas fala de mover. E é este mover que o Espírito vai nos trazer num grande avivamento. Só que Ele está nos preparando. Esse tempo que vivemos agora é um tempo de preparação para algo extraordinário, que é o avivamento e depois a volta de Cristo. Amém? Então precisamos compreender. Há muitas pessoas que não estão compreendendo. Hoje eu conversei com alguém e a pessoa dizia assim, mas você está vendo que reboliço grande está havendo na terra. E é interessante que não é só no Brasil, é em todas as nações da terra. Eu disse exatamente. Agora, há uma coisa que nós precisamos entender. Porque quem vai entender é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que tem o Espírito. É a igreja que tem discernimento. É a igreja que nasceu de Deus, por isso vai entender as coisas de Deus. E eu falei para essa pessoa, eu disse, olhe, se nós não discernirmos esse tempo que estamos vivendo, vamos perder muita coisa. É preciso tirar os olhos dos acontecimentos e olhar para os acontecimentos no mundo espiritual. Olhar para o que Deus quer fazer. Deus está tratando conosco, a sua noiva, para usá-la posteriormente na unção do Espírito. Por isso que ele trouxe esse texto como vaso na mão, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. E é interessante que ainda na visão de Ezequiel, há um texto aqui, é um versículo tremendo, é o versículo 24, que quando o Espírito Santo se move, ouvimos a voz de Deus. No versículo 24 diz assim, e andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas. A igreja, Deus quer que ela se mova como um exército poderoso que ouve a sua voz. Ouve a sua voz e pratica o que ele está falando. Ele é quem é o nosso general. Ele é quem dá ordens ao seu exército e nós obedecemos. Amém? Outro texto que nós vemos que fala de rodas é no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9, que diz assim: eu observei até que os tronos foram postos e o ancião de dias sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono
era como a chama ardente, suas rodas como fogo abrasador. Seu mover é como fogo abrasador. Amém? Vós sereis batizados no Espírito Santo e em fogo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra e fogo que consome. Amém? E fogo fala do poder de Deus. Quando os discípulos ficaram em Jerusalém no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que sobre cada um deles vieram línguas como que de fogo. Amém? Então, no mover de Deus há muito fogo. É um fogo que vem para purificar. É um fogo que vem para limpar. É um fogo que vem para destruir, não as pessoas, mas o pecado, as iniquidades. E purificar as pessoas para que elas fiquem purificadas e brancas como a alva lã. Amém? Não poderei fazer de vós como fez este oleiro? Sim, Senhor. A igreja precisa dizer, sim, Senhor, tu podes. Senhor, tu és o meu oleiro e eu sou o barro. E o Senhor disse assim, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, versículo 6. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Mas é interessante que voltando ao versículo 4, ele diz assim, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus olha para você, que está em casa, e Ele chama você para servi-lo. Então, Ele vai fazer de mim e de você um vaso conforme o chamado. Tudo que for necessário, há até um ditado popular, que chamam com as pessoas o vaso. O vaso, né? É uma linguagem popular dentro do meio evangélico, que chamam as pessoas de vaso. Eu acho que é baseado nesse texto. Então, quando ele olha para a pessoa e diz, eu estou chamando você para ser profeta, eu estou chamando você para qualquer, não é só para o ofício, mas para pregar o evangelho a toda criatura, amém? Porque esse é o nosso chamado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Mas ele faz uma promessa gloriosa aos que creem, não é aos profetas, aos apóstolos, aos mestres, aos evangelistas e pastores. Ele diz aos que crerem. Estes que crerem, Jesus disse, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Ontem eu tomei a vacina, a Corona, né? Corona, como é o nome? Coronavac. E eu orei, se eu estiver tomando alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Em nome de Jesus. Fica essa receita para você orar sobre a sua vida. Então, como nós estávamos falando, quando Deus olha para você, Ele vai trabalhar em você de acordo com o que precisa ser trabalhado. Mas somente Ele sabe o que precisa. Amém? Ele torna a fazer outro vaso. E esse período que nós estamos agora vivendo, queridos, tire os olhos da terra e comece a olhar de verdade para o céu. E diga, Senhor, eu quero te servir. E só tu, Senhor, sabes me transformar em outro vaso. Um vaso de honra, um vaso de misericórdia, um vaso de amor. Amém? E Deus quer fazer isso na nossa vida e eis-nos aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Que aquela oração de Jesus seja a nossa. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus precisou orar 3 vezes. E a gente, se precisar, ora 3, 6, 10 vezes. Contanto que clamemos ao Senhor até que, do alto, sejamos vestidos
com a glória do Senhor, através da sua palavra, no mover do seu espírito. Amém? Agora, presta atenção que há algo interessantíssimo no versículo 3. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O vaso não caiu no chão e quebrou. Não, ele quebrou na mão do oleiro. E essa palavra quebrar, no original, significa quebrantar. E quebrantar-se é você arrepender-se verdadeiramente diante do Senhor. É você arrepender-se capacitado pelo Espírito Santo, com consciência na palavra da verdade. Amém? Então, esse vaso quebrantou-se nas mãos de Deus. E a pergunta Deus faz: em que mãos o vaso está sendo quebrado? Deus nos pergunta nesta noite: em que mãos o vaso é quebrado? Quando o vaso é quebrantado pelo Espírito, no deserto, ele vence o diabo. Mas quando é pelo diabo, o homem é vencido por ele. A Bíblia diz que aquele homem de Gadara, que ele era possesso por uma legião de demônios, que os demônios pediram para entrar nos porcos, Jesus permitiu e eles caíram no mar e se afogaram. A Bíblia diz que Satanás impelia esse gadareno para o deserto. Em que mãos nós estamos? Em que mão os homens e as mulheres estão? Em que mãos o vaso está sendo quebrado? Pelas mãos de Deus ou pelas mãos de Satanás? Quando o vaso é quebrado nas mãos do oleiro, passamos por transformação. Mas quando é quebrado nas mãos do diabo, passamos por destruição. Toda revelação que o Espírito Santo dá na sua palavra, ela traz libertação. Mas todo engano trazido por Satanás traz prisão. Por isso Deus disse ao homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Aí se apresenta Satanás e diz assim: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Em que mãos você está? Nas mãos do Espírito Santo? Nas mãos do oleiro que é Deus? Ou nas mãos de Satanás? A transformação produz arrependimento de pecados. A destruição produz a justificação do pecado. Pecado não se justifica, pecado se arrepende. Adão justificou-se do pecado colocando a culpa em sua esposa. Por isso, queridos, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, onde está revelado o caráter de Deus, a imagem de Deus. Nós precisamos tomar consciência nesses dias de que verdadeiramente nós não somos da terra. Nós somos como estrangeiros, passando alguns dias aqui, mas nós vamos viver eternamente com Deus. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele tem os olhos como chamas de fogo, observando a todos os filhos dos homens. Pois a Bíblia diz que as pálpebras do Senhor sondam todos os filhos dos homens. Amém, queridos? Olha, quero dizer uma coisa para você. Nardo puro só sai de vaso quebrado. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 38, diz assim: logo no 36 diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com o unguento. Então, um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. E quando ele estava jantando, entrou uma mulher com um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, ele continha um nardo puro, muito caro, muito precioso. E o valor desse vaso era de 300 denários. Um ano de trabalho. Era muito importante. Agora, o povo de Israel entendia o que significava aquilo ali. Porque quando Jesus veio para Israel, então tudo que ele falava e que ele fazia era dentro daquela cultura israelita. E o povo de Israel entendia o que significava quebrar aquele vaso. Quando quebrava um vaso assim importante, estava dizendo: este vaso, ele é utilizado apenas para este propósito. Então, aquela mulher, ela era pecadora, mas ela sabia que Jesus era a solução para a sua vida. E ali, aquela mulher entra num profundo arrependimento. E aquele vaso é uma simbologia dela mesma, dizendo: eu me quebranto, eu me quebro nas tuas mãos, Jesus, na tua presença. Eu me quebro completamente. Eu me deixo ser moldada por ti. Eu reconheço que tu és o meu oleiro e eu sou o barro. Por isso, Senhor, eu te dou o que eu tenho de mais precioso, que é este nardo puro. É o que eu tenho de mais precioso, eu dou a ti. Porque tu me darás o que é mais precioso para mim, será o teu perdão. E Jesus falou para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. E esse nardo puro que ela derrama sobre Jesus, derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus. E ela chora tanto quebrantada aos pés de Jesus, que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E todos nós sabemos que os cabelos é uma das coisas mais importantes para uma mulher. Costumamos dizer que o cabelo é a moldura do rosto, especialmente de uma mulher. Mas ela ali, nada para ela é mais importante, a não ser se quebrantar nas mãos do oleiro Jesus. Nardo puro, adoração pura, amor puro, só sai de um vaso quebrado. Amém? Por isso, nesta noite, nós vamos tomar a decisão de dizer: Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos. Eu quero me quebrar. Quebra, Senhor, na minha vida tudo que não é Cristo em mim. Senhor, eu não sei exatamente o que eu tenho, porque só o Senhor discerne os pensamentos e propósitos do meu coração. Somente o Senhor me conhece. Somente o Senhor sabe quem eu sou. Somente o Senhor sabe o que eu fiz. Somente o Senhor sabe onde eu estou presa. Mas tu és o meu libertador. Tu és o Senhor que me sara. Tu és o Senhor que me limpa com o teu sangue e com a tua palavra. Ravashvinohos. Ai glemiodjuiglis cantuitlos my gueidjuli blai. Riganai suidelesio laikentuitlos my guendolos. Rikiando e tuigli viande suenai gonehas. Reishuenai go tuitlos. Remai gleviandre leisholebre hamble kamanas. Reivlai geijuidlos lidai suinehas. Senhor, nosso oleiro amado, nós somos vasos em tuas mãos. E nós queremos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. Derrama do teu Santo Espírito em nós.
E nós não seremos mais os mesmos. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Senhor, tu disseste em Ezequiel no capítulo 16: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Sim, Senhor, quando nós nascemos, o nosso cordão umbilical, espiritualmente falando, não estava mais em ti. Nós não fomos lavados, Senhor. Ninguém se apiedou de nós, mas tu te compadeceste de nós, Pai, enviando Jesus Cristo. Porque tu viste que nós fomos lançados em pleno mundo, desde o dia em que nós nascemos. Mas glórias a ti, porque tu passaste junto de nós, e tu olhaste para nós com os teus olhos de amor e misericórdia, e tu viste nós nos revolvendo no tipo de vida que nós estávamos vivendo. Mas tu, Senhor, determinaste que ainda que nós estivéssemos nos revolvendo nesse tipo de vida de pecado, tu disseste: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disseste: ainda que estejas no teu sangue, vive. E mesmo assim, Senhor, tu nos fizeste multiplicar como o renovo do campo, e nós crescemos e engrandecemos, fizemos cursos, chegamos, Senhor, a ser médicos, engenheiros, a ter uma grande profissão. Sim, Senhor, o mundo prosperou magnificamente por causa do Senhor, porque tudo que nós temos vem de ti. E tu viste, Senhor, como nós crescemos. E um dia, Jesus veio à terra, aleluia. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tu nos lavaste. Tu estás nos lavando ainda com a água da tua palavra. E tu nos ungiste com o óleo do Espírito. Aleluia. E tu tiraste nossos trapos de imundície e nos vestiste com roupas bordadas. Nós estávamos calçados com todo tipo de ensino vindo do maligno. Mas tu calçaste os nossos pés com o teu evangelho, com o evangelho do teu reino. E tu nos cingiste com linho fino, e nós começamos a andar, Senhor, em linha com a tua palavra, de um degrau de glória a outro degrau. Começamos a andar em justiça, e tu nos cobriste com seda, e tu nos adornaste. Aleluia. Tu nos deste os teus dons, e assim nós fomos ornados de ouro, aleluia, com a santificação, e de prata com a tua poderosa salvação. E as nossas vestes foram de linho fino, de sedas e de bordados. Nutriste-te da flor de farinha, a palavra revelada pelo Espírito, e mel e azeite, aleluia. E fomos ficando a cada dia formosa em extremo, e fomos prósperos espiritualmente, até chegarmos à realeza, aleluia. E fizeste-nos para ti a tua noiva. A tua noiva, querido. A noiva que, apesar de toda falha, de todo pecado, de todo engano que ela por acaso esteja se movendo, ela crê em ti, ela ama a ti. Por isso, seja bem-vindo, oleiro de Deus.
Seja bem-vindo, Espírito Santo, à noiva do Cordeiro. E nós teremos todo o zelo de te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu glorioso rosto e nos dê a paz. E nos dê shalom. Aleluia. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.